Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, vamos estudar a disciplina de Geografia. Então, peço que pegue o livro de História e Geografia número 2 e abra no capítulo 8, a página é a 108, ok? Vamos lá. Capítulo 8, Indígenas e outras comunidades. Em todas as disciplinas, estamos falando um pouquinho da cultura indígena. E na matéria de geografia, não está sendo diferente. Vamos falar mais um pouquinho sobre as comunidades indígenas, ok? Observe a imagem. Aqui, então, primeira imagem. Você já experimentou o açaí na tigela? Nos últimos anos, esse alimento tem sido bastante consumido no Brasil. Agora aqui, olha, no segundo quadrinho, na página 109. O açaí é o fruto de uma palmeira típica da Amazônia brasileira e é considerado o ouro de cor roxa da Amazônia. Para os indígenas e as comunidades tradicionais que vivem nessa floresta, esse fruto sempre fez parte dos hábitos alimentares. Muitos povos da Amazônia realizam a colheita do açaí e depois vendem para empresas que fabricam produtos como a polpa do açaí e os corantes naturais. Então, vocês sabiam disso? Curiosidades, né? Trocando ideias, vamos conversar um pouquinho. Segundo o texto de abertura, de onde vem o açaí? Então, está aqui no segundo quadrinho. O açaí é um fruto de uma palmeira típica da Amazônia brasileira, certo? Então, pensem um pouquinho. Na nossa aula, vamos discutir essas questões. Segunda, quais usos os indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia fazem do açaí? Eles utilizam para quê? Eles consomem? Além de consumir, o que mais eles fazem com o açaí? Então, pense um pouquinho nessa resposta. No quadrinho também tem a resposta para essa pergunta. E depois, na nossa aula, vamos discutir essa resposta, certo? E a última, mais uma de discussão, né, para que a gente converse e depois, na aula, esclareça. Converse com o professor e os colegas sobre o que você sabe acerca dos povos indígenas e das comunidades tradicionais brasileiras. Nessa questão, vamos conversar um pouquinho sobre tudo que já aprendemos esse ano, né, sobre os indígenas, e mais alguma coisa que vocês possam saber, conhecer sobre os indígenas e que vocês ainda não tenham comentado nas aulas. Tudo bem? Se quiser ler alguma coisa e trazer alguma curiosidade indígena para este momento, vocês podem também, certo? Combinado? Então, vamos lá. Continuando, terras indígenas. Na abertura deste capítulo, você percebeu que o açaí faz parte do cotidiano dos povos indígenas. Mas você sabe onde esses povos moram? Os povos indígenas estão distribuídos em áreas urbanas e rurais do Brasil. A Constituição Federal é o conjunto de leis mais importantes do país. Ela afirma que os povos indígenas têm o direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Cada terra indígena precisa ser reconhecida pelo governador por meio de uma lei específica, para que seus habitantes possam morar nela e usá-la. Quando as terras indígenas são reconhecidas, somente os indígenas podem viver nelas e usar seus recursos, como os rios, lagos,
e solos existentes nessas terras, para realizar suas atividades como a caça, a pesca, o cultivo de alimentos e etc. Dessa forma, são preservadas as tradições e os costumes e o modo de vida dos povos indígenas brasileiros. Então, este parágrafo eu gostaria que vocês grifassem, tá certo? Porque aí está uma importante informação sobre os indígenas, ok? Embaixo nós temos aí uma imagem, vocês podem observar aqui, né? Toda essa imagem. Agora vocês acabaram de me entregar um trabalho sobre as moradias indígenas, então até muitas maquetes se assemelham, né, a essa moradia aqui que nós estamos vendo nessa imagem. Então é uma vista aérea da comunidade Manalai, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Uiramutã, né, lá em Roraima, em 2018, ok? Então, observe aqui os telhadinhos, né, as construções indígenas. A sua se parece com uma dessas? Lembra? Né? Aqui tem uma outra na página 111. Muitos alunos fizeram a maquete reproduzindo essas moradias. Então, vamos continuar. Como os indígenas entendem o seu território, os povos indígenas consideram que os lugares onde eles vivem são territórios com os quais eles possuem uma forte ligação, porque neles é possível conectar-se com a natureza e com as suas culturas. Assim, cada povo indígena tem uma maneira de explicar seus modos próprios e ocupar um território. Nós já vimos isso, a diferença de um povo indígena para o outro, as crenças, os costumes, as brincadeiras, as tradições, então são diferentes de um povo para outro, ok? Vamos entender aqui um texto. Como os Zoé entendem seu território? Os Zoé são indígenas que vivem nas proximidades do rio Cuminipanema, no norte do Pará, e que falam uma língua da família Tupi-Guarani. Eles ocupam seu território realizando movimentos de deslocamento e de concentração da população nas aldeias. Já o tempo é distribuído em períodos dedicados às roças e às expedições de caça, pesca e coleta. Em sua língua, não existe uma palavra específica para território. O termo que mais se aproxima disso é coa, que pode ser traduzido como modo de vida, bem viver ou qualidade de vida. Esse termo inclui elementos como as condições ambientais e as formas de cuidar dos recursos necessários para viver, mas também pode significar o modo como os Zoé organizam no espaço, divididos em pequenos grupos de parentes morando em lugares separados. Então, nós temos aqui uma moradia. Então, Zoé significa nós. Os Zoé adotaram esse pronome para diferenciá-los dos não indígenas, chamados de Piraí, ok? Agora vamos às questões. Essas questões são sobre essa leitura que eu acabei de fazer. Então, eu vou ler as questões, vocês novamente lerão o texto para responder as perguntas. Combinado? Onde os indígenas Zoé vivem? Então, observem a questão aqui já lida no texto. Qual é o significado do termo Zoé e por que foi adotado? Também acabei de ler, vamos prestar atenção em toda a leitura, ok? Número 3. Como os Zoé
entendem a palavra território? Também foi falado isso aqui nesta leitura, certo? Eu quero que vocês prestem muita atenção e responda de forma completa essas 3 questões. Ok? Continuando. Construindo juntos. Junte-se a um colega e leia o texto a seguir. Depois troquem ideias sobre ele e resolvam as atividades. Infelizmente, devido à pandemia, não podemos fazer atividades junto com o colega. Então, por isso, já farei a leitura e vocês responderão as questões, ok? Essas questões são para a nossa aula de quinta-feira, dia 23 de julho, agora nessa semana, certo? Então, vocês terão que fazer todos os exercícios deste vídeo para quinta-feira, dia 23, ok? Povos indígenas e a conservação ambiental. Seguem comigo a leitura. Vamos lá, página 112. No Brasil, segundo os dados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, já conversamos várias vezes sobre ela, existem 567 terras indígenas. Muitas delas estão localizadas na região da Amazônia, né? Região amazônica, que engloba diferentes estados brasileiros, como Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e partes do Mato Grosso, do Maranhão e do Tocantins. A Amazônia é uma grande floresta rica em recursos naturais, como rios e plantas, além de animais. Porém, essa região sofre processos de desmatamento, tendo algumas de suas terras queimadas para a exploração de recursos naturais, como a madeira, ou para o cultivo de produtos agrícolas. No sul da Amazônia brasileira, em uma área do estado do Mato Grosso, está localizado o Parque Indígena do Xingu, reconhecido em 1961 pelo governo federal, onde vivem muitos povos indígenas. Eles fazem uso sustentável dos recursos naturais das suas terras. O que quer dizer? Isto é, ela vai explicar, de forma que não agride a natureza e permite a sua renovação. Isso é fazer uso sustentável, ok? Podem grifar, né, se quiser, porque é importante. Assim, são considerados povos que protegem e preservam os recursos naturais e a biodiversidade das terras onde moram, certo? Então, através desse uso sustentável, eles estão cuidando do espaço onde moram. Então, aqui nós temos a questão das crianças, mostrando crianças indígenas tomando banho de rio, certo? E as questões que vocês responderão. Vamos lá. Que assunto é abordado neste texto? Qual é a temática? Está falando sobre o que esse texto? Então, vocês vão colocar a questão número 1. Número 2. Segundo o texto, onde se concentram grande parte das terras indígenas brasileiras? Só fácil. Volte na leitura. Quais são os estados brasileiros, né? Onde ainda se concentram as terras indígenas? Então, vocês deverão colocar todos. Resposta completa, certo? Volte aqui no texto, faça a leitura e faça a resposta completa. Pode diminuir um pouco a letra, porque talvez não caiba toda a resposta, ok? Número 3. Observe as imagens de satélite do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, né? Em diferentes épocas. E, em seguida, responda as perguntas. Então, aqui, 1984, aqui, 1996, aqui, 2006 e a última, 2016. Prestem atenção, certo? Nas 4 imagens. E vamos responder as perguntas. Letra A.
Em qual período ocorreu a maior mudança nas paisagens do local? De que ano a que ano vocês percebem aí nos mapas, nas imagens de satélite, a maior mudança na paisagem? Então, respondam na A. A letra B. Encontre no texto um motivo para a transformação da paisagem ao redor do Parque Indígena do Xingu. Então, um motivo para a transformação da paisagem. O que vocês acham que modificou essa paisagem? Desmatamento, de repente? Queimadas? Produção agrícola? O que vocês conseguem observar aí para responder a questão de letra B, ok? Vamos lá. E a última. O que ocorreu com a área do Parque Indígena do Xingu ao longo desses anos? Então, ela foi devastada, ela foi preservada, vocês percebem que teve uma preservação, ela se manteve igual. Qual foi a observação, então, que vocês chegaram aí com a análise das imagens? Ok? Aí responde, então, a letra C. A número 4 é uma atividade oral. Agora, pensem em ações que podem ser realizadas para cuidar do lugar onde vocês vivem e conversem com o professor e os colegas sobre elas. Então, vão pensando sobre isso. Onde vivemos? O que pode melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar ainda mais a situação, né, do lugar, de cuidar do lugar da onde eu vivo? Então, pensem nessas questões e nós vamos discutir, então, na nossa aula online, ok? Então, pessoal, para quinta-feira, dia 23, eu vou parar nessa página, até a página 113. As demais páginas, nós vamos, então, fazendo nas próximas semanas. Eu quero que vocês façam os exercícios com bastante atenção, que tenham um lugar com bastante silêncio, ok? Para que vocês entendam bem o conteúdo. As dúvidas esclarecerei na nossa aula online, ok? Na própria quinta-feira. E, por enquanto, é isso, pessoal. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!